Vamos convidar agora a Daniela Teres, administradora hospitalar, especialista em RH, psicóloga e sócia-diretora da Fator RH, consultoria em gestão de pessoas, para ministrar a palestra Gestão Estratégica de Pessoas, potencializando resultados e engajamento mesmo diante de crises. Seja bem-vinda, Daniela. Muito bem, então, eu fui convidada para falar sobre um tema que, em plena pandemia, é um desafio dobrado, né? Falar de gestão de pessoas, com foco em resultados e engajamento. Isso não é nada fácil em tempos tranquilos, que dirá em tempos de crise, em tempos de pandemia, não é? Mas vamos lá, a minha ideia aqui é dar para vocês falar como uma caixa de ferramenta, né? Compartilhar com vocês algumas ferramentas, claro que não dá para a gente esgotar o tema, mas algumas ferramentas que podem ser bastante úteis e aplicáveis em qualquer instituição, seja pública, privada, grande, pequena, não importa. E muito do que eu vou falar é um reflexo da nossa experiência da Fator RH nesses 25 anos de história, inclusive com essas duas obras que a gente publicou e que, no final do evento, a gente vai sortear aí um desses livros, que é o Liderança em 5 Atos, e eu escolhi esse livro porque realmente eu sugiro essa leitura. É um livro que tem a participação aí de profissionais de áreas diversas, né, da instituição. Então, a gente vai sortear aí 3 exemplares desse livro. E é um livro que foca bastante naquilo que nós vamos tratar aqui. Então, o pessoal da organização já tem aí o link, e eles ficaram de colocar aí no chat, para que vocês possam preencher o formulário, e a partir dos formulários preenchidos, a gente vai fazer o sorteio desses 3 exemplares do livro, ok? Muito bem. Outro convite que eu faço rapidamente aproveitando aí que a gente está falando de livro, um livro que a gente escreveu aí junto com a ONA, Organização Nacional de Acreditação, falando justamente de lideranças de alta performance e dentro de um processo de acreditação. Então, acredito que muitos de vocês que estão aí participando do evento são líderes, estão atuando em cargos de gestão. Então, é um livro bastante interessante para explorar esse tema, já no olhar, na ótica de uma acreditação. O doutor Josier, é isso? Ele estava comentando justamente, eu gostei da frase que ele colocou, ele disse, para se ter um bom serviço de saúde, é preciso ter bons profissionais. Então, essa é a grande chave do sucesso, né, das organizações. Cada vez mais as organizações estão percebendo isso e atuando de forma estratégica nesse sentido. Então, essas obras aí, elas tentam traduzir um pouco dessa nossa trajetória e instituições que, inclusive, têm aí algumas de hemoterapia, né, como a Hematologistas Associados aí do Rio de Janeiro, para quem está no Rio, a Vita Parte, VH, enfim, Hemobanco no sul do país. Então, muito do que eu vou trabalhar aqui com vocês, nesse pequeno espaço de tempo, tem a ver com o que a gente leva para essas organizações, né? Seja no Brasil, seja em outros países, como a gente tem atuado hoje fortemente no Mercosul. E um cliente que nos deixa muito orgulhosos é justamente a ONA, né? Porque a ONA, como aquele órgão que vai estabelecendo os critérios do que é a qualidade, de como certificar as instituições, ela escolheu essa metodologia que a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje para implantar dentro do próprio escritório da ONA. Então, isso nos deixa mais tranquilos de que estamos aí no caminho certo, né? Bom, para falar de resultado e engajamento, a gente precisa pensar, e eu vou trabalhar aqui com vocês, 3 aspectos, 3 pilares importantes, se eu quero ter resultados e engajamento. Eu tenho que considerar um modelo de gestão, e esse modelo de gestão, hoje, o mais recomendado, que se mostra mais eficaz, é o modelo de gestão por competência, então nós vamos falar um pouquinho sobre ele.
Temos que focar nas lideranças, papel-chave dentro de qualquer organização, e eu tenho que pensar naquilo que hoje está se falando, se chamando de EX, que é a experiência do funcionário. Então, nós vamos dar uma pitada aí de informação sobre cada um desses pontos, ok? Gestão por competência. Muita gente ainda tem dúvidas sobre o que é, de fato, gestão por competência, até porque existem muitas metodologias diferentes no mercado. Mas, basicamente, de forma muito sucinta, gestão por competência nada mais é do que você estabelecer critérios para selecionar, avaliar e desenvolver, principalmente desenvolver pessoas. Já que eu estou falando de resultados e engajamento, as pessoas são o centro desse processo, e não o formulário de avaliação ou o formulário de descrição de cargo, mas a pessoa. O objetivo maior aqui é o talento, são as competências que essa pessoa traz e pode desenvolver. Esses critérios precisam ser objetivos, né, bastante específicos, não pode dar margem a duplas interpretações. Eles têm que ser transparentes e eles têm que ser amplamente difundidos, conhecidos, divulgados por toda a organização. É como se você estivesse explicando para o teu colaborador qual é a regra do jogo. Então, se eu quero que ele ganhe a partida, se eu quero que ele tenha chances de ter um bom desempenho nesse jogo, ele precisa conhecer muito bem as regras desse jogo. E as regras desse jogo precisam estar escritas, precisam ser formalizadas, precisam estar de uma forma de fácil acesso. E a gente, então, trabalha com uma nova cara para o que é a antiga descrição de cargo, né? A gente chama na Fator RH de PEC, que é o perfil estruturado por competência. E aí é um exemplo só para a gente entender o que é que a gente está falando de critérios claros, objetivos, escritos e difundidos. Aqui eu tenho a identificação, né, do que seria para muitos a antiga descrição de cargo. Eu tenho lá para cada cargo da instituição a identificação, a própria descrição com as principais atividades de uma maneira mais pontual e específica. E aí sim, o que mais interessa quando a gente fala de desempenho, de alta performance e de engajamento são as competências. Então aqui eu tenho a lista de competências para aquele profissional que vai assumir aquela determinada função. Então, não é a mesma lista para toda a instituição, para todos os cargos. Não, isso precisa ser construído de acordo com a posição desse profissional, de acordo com o organograma, com a atuação de cada cargo. Então, eu posso ter competências de liderança específicos para cargos de gestão. O que eu espero dos nossos líderes? Competência técnica, obviamente, não pode ficar de fora, não é? Não adianta a gente ser bom, ser um doce de coco e não ter a competência técnica para atuar na área. Então, ela é uma competência essencial para qualquer função, além de outras competências relacionadas ao próprio cargo, à própria área onde se atua. Então, aquela competência que é esperada de uma recepcionista, provavelmente é diferente daquela que é esperada para o faturista, ou para o auxiliar de faturamento, ou para o SAMI, ou para o banco de sangue. Então, a gente olha cargo a cargo e define qual é a regra do jogo para cada um. E, a partir daí, a gente vai discutir internamente, para deixar claro qual é a definição. O que nós estamos chamando, por exemplo, de visão sistêmica aqui dentro? A nossa definição é nossa. É da nossa instituição, tem a ver com a nossa realidade, com a nossa cara, com a nossa expectativa em relação a essa competência. E aí nós vamos disseminar isso para que todos partam da mesma compreensão. E, a partir dessa definição, nós temos que esclarecer quais são os aspectos que serão observados nessa competência. Ou seja, o que vai gerar evidências de que você tem ou não desempenhado aquela competência? E aí a gente tem que criar frases curtas, bastante específicas, que funcionam como um checklist, né? Vamos ver se você realmente aplica essa competência, se você demonstra visão sistêmica.
Então, vamos lá. Você faz isso, você tem isso, você aplica isso, e aí isso ajuda a trazer objetividade ao processo, né? Tanto na integração, no onboard, quanto no acompanhamento, nas avaliações e nos próprios treinamentos e desenvolvimento dos profissionais. Então, aqui, eu tenho tudo o que esse profissional precisa para evoluir bem dentro da instituição. A gente precisa começar a inserir esse tipo de informação desde a integração desse profissional. Eu não posso simplesmente dizer para ele, ó, tá aqui, esse é o seu setor, essa é a sua equipe, seus colegas, você vai aprender com a fulana que tem mais tempo de casa, ela vai te passar todos os processos, todos os procedimentos. E boa sorte. E aí, jogo ele lá e vamos ver como é que ele se sai no período de experiência. Não, o custo de uma recontratação ele é muito alto. Então, eu preciso fazer de tudo para que esse profissional dê certo. E para dar certo, de novo, ele precisa conhecer as regras do jogo. E para isso, ele precisa ter esse acesso a essa informação. Ele precisa, pegando de novo a palavra do palestrante anterior, acesso, né? O acesso à informação é fundamental. Acesso ao que esperam de mim nessa função, em termos de tarefas, em termos de formação, conhecimento, habilidade técnica e em termos de atitude, de comportamento. E agora eu sei, eu não posso chegar em algum momento onde você chama a minha atenção ou mesmo me demite para descobrir, era isso que vocês queriam. Poxa, mas ninguém me disse, ninguém me avisou, né? Não fui alertada sobre isso antes. Então, isso não é justo nem com o colaborador, nem com a instituição. Por quê? Porque os resultados vão caindo. E esse é um modelo de gestão que está previsto, inclusive, dentro dos próprios critérios da acreditação. Pegando como exemplo aí os critérios da própria ONA, você tem lá no manual da ONA algo parecido com esse texto. Ou seja, a instituição ela vai ser avaliada se ela, como empresa, avalia o desempenho das pessoas por meio de um instrumento objetivo, alinhado com as competências essenciais da organização e específicas para cada função. É isso que a gente acabou de dizer, né? Isso não pode ser um pacote pronto que você compra ou copia e cola de uma organização para outra. Por mais que seja uma rede de empresas, e nós temos várias redes como clientes nossas, um hospital que está em Manaus tem uma realidade muito diferente de um hospital que está aqui em São Paulo ou que está em Minas Gerais. Então, a gente precisa considerar, sim, a cultura desta empresa como organização, né, como corporativo, mas a gente precisa olhar a particularidade. O que eu espero desse profissional aqui em Manaus, com todas as nossas características do nosso negócio, do nosso público, dos nossos processos. Então, este é um critério que a acreditação já requisita para o próprio nível 1, né? Nós estamos falando de nível de excelência, nós estamos falando do primeiro nível. Agora, não adianta nada você avaliar, você saber quais são as competências, em que nível esse profissional está, e não fazer nada com isso. Eu preciso, a partir dessa avaliação, definir um plano para esse profissional, um plano de capacitação e desenvolvimento dessas pessoas. A avaliação é a menor parte, é a parte mais simples. O que eu vou fazer com ela é o mais rico, porque eu tenho que identificar as necessidades a partir do perfil da função. E aí, criar um plano personalizado para alinhar o resultado do profissional ao desempenho esperado. Então, são 2 requisitos que são plenamente atendidos pelo modelo de gestão por competências. E hoje a gente tem muita tranquilidade de ter a certeza de aplicar uma metodologia onde clientes que mentam como Madre Teresa, ou hospitais como Sabará, que são acreditados pela Joint Commission, ou mesmo, como eu citei aqui, o hematologistas associados, que são acreditados com excelência pela ONA, todos eles seguem cumprem com louvor esses critérios da acreditação, porque eles seguem aquilo que é previsto no modelo de gestão por competências. Eles, inclusive, conseguem mostrar. O Madre Teresa apresentou esse resultado num evento internacional que nós promovemos, o quanto ele teve de retorno financeiro com o modelo de gestão por competências.
Então, isso é algo que realmente impacta não só no indivíduo, mas em toda a organização. E qual é a lógica básica de uma avaliação dentro do modelo de gestão de competências? Imagina que a instituição onde você está estabeleceu que, para você, é importante o conjunto de competências, comunicação, planejamento e inovação. E ele previu que você precisa ter uma nota mínima 7 em comunicação. É o mínimo aceitável para a gente dizer que você está se saindo bem. E aí você consegue atingir o 7. Algumas pessoas, quando eu falo isso em sala de aula, em MBAs, eu pergunto, né? O que você vai fazer com esse profissional? Como é que você vai dizer isso para ele? E muitas pessoas dizem para mim, eu vou dizer para ele que, beleza, ele conseguiu nota 7, mas que ele pode melhorar, que vamos fazer aí algum esforço para que na próxima avaliação ele ganhe uma nota melhor, ou nota 8, quem sabe. Veja, eu estou mudando a regra do jogo quando eu faço isso. Na regra do jogo, o esperado era 7. Como assim você agora está me exigindo 8, ou dizendo que eu devo fazer algo para melhorar essa nota? Então, você está mudando a regra do jogo. Né? Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar muito, principalmente com as lideranças, né? Na hora delas avaliarem os profissionais. O que é que a instituição espera desse cargo? A instituição espera um 7. Então, se você tirou um 7, se você conseguiu satisfazer os critérios, obrigada, parabéns. Continue assim. Essa é a devolutiva que eu preciso dar. É reconhecer que o profissional e dizer isso para ele, que nós reconhecemos que você está atuando de forma satisfatória. Agora, em planejamento, já era esperado mais de você, era esperado uma nota 8. E aí você foi lá e tirou uma nota 5. Você tem algumas daquelas frases lá dos indicadores, das evidências de comportamento que você não está conseguindo cumprir com regularidade. Então, sua nota foi mais baixa. E aí? Aí é o que a gente chama de gap, né? Eu tenho uma lacuna entre aquilo que você deveria oferecer e aquilo que você está efetivamente entregando. Então, se tem uma diferença, a gente tem aí um gap. E toda vez que um profissional tem um gap, obrigatoriamente é preciso criar algum plano de desenvolvimento para ele. 1, 2, 3, não importa quantos planos, quantas ações, mas é preciso que a gente dê um caminho e ajude esse profissional a melhorar esse desempenho. Não basta dizer, então, você tirou nota 5, vai lá, dá seus pulos, ano que vem eu quero 8. Não adianta, né? A gente precisa ter toda uma estrutura que dê sustentação para que ele melhore nesse aspecto. Uma outra competência é a inovação. E para a inovação também era esperado que você tirasse 7 na sua avaliação. Só que você é um poço de ideias, um poço de inovação, você arrebentou a boca do balão, você conseguiu nota 9. E agora? Quando a gente apresenta isso para a própria instituição, na capacitação antes das avaliações, alguns profissionais perguntam, e aí, eu vou ganhar mais? Meu salário vai aumentar? Afinal de contas, eu tirei mais do que esperado, né? Muitas vezes a gente pensa, mas não fala o seguinte, beleza, então ali no planejamento eu posso tirar do seu salário, né? Porque era para ser 8 e você deu 5. Então, não passa por valores financeiros, né? A questão aqui não é se você vai ganhar mais ou menos. Por quê? Porque esse cenário que está aí na tela é a realidade da grande maioria dos profissionais. Nós temos profissionais que são medianos em algumas coisas, estão deixando a desejar em outras e são ótimos em outras. E isso não diz que a gente merece ser promovido ou não. No dia que você tirar 9 em tudo, 8 em tudo, 7 em tudo, aí a gente pode pensar sim, por mérito, você já não está mais adequado a este perfil, você já extrapolou esse perfil. Mas agora, nessa situação, você ainda tem pontos para melhorar. Então, eu posso dizer sim que em inovação, você é um talento, mas não em planejamento. Então, nós vamos ter todo um trabalho de, a partir dessas regras do jogo, criar as nossas políticas internas, criar os nossos modelos de capacitação, de desenvolvimento, criar um plano de sucessão, um plano de cargos salários, enfim, tudo que deriva de uma meritocracia, tudo que deriva de algo que é justo a partir das entregas de cada colaborador e a partir daquilo que a instituição oferece como suporte para o seu desenvolvimento. Muitas instituições
e aí aproveitando que a gente está falando para instituições que não são necessariamente hospitais, né? Muitos acham que esse tipo de gestão, esse modelo, ele é muito apropriado para hospitais e para grandes instituições de saúde. Não é verdade. Se a gente olhar aí para a nossa própria clientela, nós vamos ver empresas de hematologia que são, sei lá, tem ali os seus 100, 150 funcionários, às vezes até menos. Já aplicamos esse mesmo modelo em clínicas, que tem lá os seus 30 funcionários, 50 funcionários. Então, não é o tamanho que define o seu modelo de gestão. Se você tem pessoas, você tem que adotar um modelo de gestão, automaticamente. E aí, que seja gestão por competências. Então, veja, é um modelo que ele garante para você que todos vão usar da mesma régua para medir esse desempenho e esses resultados. E aí, dentro dessa lógica, entra a liderança, né? Então, eu tenho a possibilidade de definir políticas e consequências a partir da forma como as pessoas aderem a esse modelo ou não. Vou dar exemplo. Nós temos clientes que, aqueles profissionais que são líderes e que não fazem a avaliação de desempenho dos seus colaboradores dentro do tempo esperado, seguindo o protocolo adequado, eles, por exemplo, ficam 6 meses ali sem a possibilidade de uma promoção, porque ele não está cumprindo com aquilo que é esperado de um líder no aspecto de avaliar a sua equipe. Ou eu tenho instituições que, se ele não cumpre os seus planos de ação, ou no caso de líderes que não acompanham os planos de ação dos seus colaboradores, eles ficam ali, por exemplo, 3 meses sem receber incentivos para participar de eventos, de cursos, né? Então, de uma forma ou de outra, algumas instituições começaram a amarrar gestão por competência, avaliação de desempenho ao resultado da organização e à troca, né? Então, eu ajudo sim, mas eu preciso que você, como profissional, também cumpra o seu papel, também siga esse modelo. E aí as lideranças são fundamentais. Não existe equipe focada em resultado sem um líder focado nessa equipe. Não tem milagre, né? Então, muito se fala no LinkedIn, por exemplo, o funcionário não se demite da empresa, ele se demite do seu chefe, né, do seu líder. E é verdade, pessoal. Então, eu tenho que ter, se eu quero resultados e se eu quero engajamento, a peça-chave ali que a gente precisa cuidar, que a gente precisa olhar com carinho, é o líder. Então, se eu estou falando aí com muitos que são líderes, como é que você responderia essa pergunta se você tivesse que escrever isso agora aí no chat? O que você fez nos últimos meses para melhorar a performance da sua equipe? Tudo bem, estamos em pandemia, mas e daí? A gente continua tendo líder, continua tendo equipe e provavelmente essa equipe está precisando ainda mais desse líder, precisando do apoio e da orientação ainda mais presentes desse líder. Por conta do medo, da ansiedade, da insegurança, da falta de informação, da mudança de protocolos, de fluxos, ali o líder foi muito mais importante. É nesse momento de crise que o papel do líder se torna ainda mais essencial. Então, se você ainda não está planejando 2022, já está atrasado, mas 2021 já praticamente passou. Metade do ano já se foi. Agora é seguir com o que você planejou antes. Portanto, está na hora de planejar o próximo ano. O que você quer para a tua equipe no próximo ano? Faça essa pergunta para os líderes da sua instituição. Chega para eles e pergunta: como é que a tua equipe vai estar em 2022, em dezembro de 2022? Se eu visitar o teu setor hoje, visitar no dia 31 de dezembro de 2022, qual a diferença que eu vou encontrar na tua equipe? Né? Nas pessoas, no desempenho dos teus profissionais. Por quê? Porque um líder, ele é normalmente cobrado por resultados. Todos são cobrados por resultados. Mas o líder é quem vai lá na frente apresentar os seus indicadores, é quem vai lá na frente justificar por que o indicador está ruim, por que não bateu a meta, não é? Ora, mas não é o líder sozinho que faz tudo isso acontecer. Ele não está na beira do leito fazendo cada procedimento.
Para que ele tenha resultados para apresentar, ele depende das pessoas. E são as pessoas da equipe dele que constroem esse resultado. Portanto, esse líder, para que ele tenha bons resultados, ele depende do desempenho dessas pessoas. Se ele depende do desempenho dessas pessoas, é de se esperar que ele acompanhe esse desempenho. E o que é acompanhar? Não é observar o indicador só no final do mês. E aí cobrar que você não fez direito, por isso o resultado é ruim. Aí o resultado já foi, gente. Já não tem mais o que fazer. Você não recupera o tempo. Então, o acompanhar é fundamental para um bom líder. Porque ele tem que estar junto, ele tem que estar próximo, ele tem que conhecer, ele tem que conversar, ele tem que tomar cafezinho, ele tem que ouvir, ele tem que perguntar, para que ele possa entender bem o desempenho desse profissional, para que ele possa direcionar ou redirecionar e não deixar que esse profissional passe o mês inteiro, por exemplo, fazendo errado, indo para o caminho errado, deixando de fazer o que é esperado dele. E é aí que entra uma ferramenta das mais poderosas para um líder: feedback. Seja ele de elogio, positivo, seja ele de orientação, corretivo, como queiram chamar, mas é ele a peça-chave para que o desempenho das pessoas seja encaminhado para o objetivo da organização. Esse moço aí se chama Rancharan, talvez muitos de vocês conheçam. Ele tem mais de 13 best-sellers publicados, é um grande guru hoje quando se fala em gestão, e ele é um grande defensor do feedback. Nesse livro, A Execução, um dos maiores sucessos dele, ele diz isso, ele diz que os líderes bem-sucedidos usam feedback honesto, primeiro, para recompensar os profissionais de alto desempenho. Ou seja, eu preciso, sim, chamar e elogiar. Eu preciso, sim, dizer para ele que bom o trabalho que ele fez. Por que aquele trabalho foi bom? Né? Deixar claro para ele aonde ele é um talento, aonde ele faz a diferença. Eu preciso dizer isso, e não é uma vez por ano. Uma vez por ano é avaliação. Feedback é contínuo, é no dia a dia. Ele fez uma coisa importante hoje, é agora que você tem que falar para ele. Não é daqui a 6 meses na avaliação de desempenho. Então, o feedback é contínuo, é diário e precisa contemplar os aspectos positivos. Segundo momento em que o líder usa feedback é para desenvolver. Aquele que está se esforçando, mas não está conseguindo por uma falta de conhecimento, ele tem boas intenções, mas ele não se atrapalha, ele tem alguma dificuldade pessoal, eu preciso ajudá-lo. Eu preciso dar feedback para ele entender, né, que apesar das boas intenções e do esforço, está faltando alguma coisa. E como é que eu posso apoiá-lo para que ele consiga suprir isso? E o terceiro ponto é para redirecionar o comportamento daqueles que estão atrapalhando, que estão bloqueando o progresso da organização. É aquele que a gente sabe, né? O funcionário que é difícil, que ele parece que faz corpo mole, né? Quebra a mão, aquele que falta sem justificativas, aquele que muitas vezes acaba trazendo dificuldades para o andamento da equipe. Eu preciso dar feedback. E eu preciso também para fortalecer a minha própria liderança. Não é? A partir do momento em que eu digo isso, sinalizo isso para esse colaborador, eu estou fortalecendo a minha liderança, eu estou legitimando o acompanhamento que eu fiz, o que eu pedi para ele, a regra do jogo que eu informei lá no começo, quando ele começou a trabalhar comigo, né? Então, eu disse para você, olha, é esperado isso, isso e isso. Aqui, a competência esperada de você é essa, isso significa isso, isso e isso. Olha, o exemplo aqui no setor é esse. E quando eu for dar feedback, eu não vou correr o risco de ouvir dele. Eu não sabia. Sabia, porque nós conversamos lá atrás. Né? Então, eu tenho muito mais transparência e muito mais tranquilidade para conduzir essa conversa e conduzir o desempenho do meu grupo. E olha que interessante, isso ainda é uma dificuldade tão grande para a gente, que foi matéria e saiu como uma manchete na Exame,
que falta de feedback está fazendo com que as empresas percam seus melhores profissionais. Por quê? Porque a gente não está alimentando essas pessoas, principalmente o feedback de elogio. Elas ficam perdidas, né? Às vezes a gente vai para o hospital e para uma instituição e na capacitação, em alguns momentos a gente pergunta: como é que você sabe que você está indo bem no que você faz? Sabe qual é a resposta que a gente ouve muitas vezes? Ah, se ninguém brigou, se o chefe não chamou para reclamar, é porque eu devo estar indo bem. Isso é absurdo hoje em dia, pessoal. A gente precisa sinalizar para o profissional, de fato, aonde ele está indo bem, quando ele está indo bem. Então, veja, ainda pegando o Rancharan, ele diz que 70% das falhas que os líderes cometem não são falhas de conceito. Não é porque o líder não entende isso, não é porque ele não sabe, ele sabe, mas ele não consegue colocar em prática. São falhas de execução. E 30% dessas falhas poderiam ter um resultado melhor se o líder tivesse nas mãos ferramentas adequadas, ferramentas apropriadas. Então, voltando um pouco, né? Uma dessas ferramentas é gestão de competências. Aliás, é uma caixa de ferramentas, porque dentro de gestão de competências a gente vai falar de várias ferramentas para ajudar esse líder a se reposicionar na equipe e a fazer de verdade uma gestão de competências. Uma das coisas que a gente fala inicialmente é: se você ainda acha que RH é só aquele setor que fica lá no prédio ao lado ou no subsolo, esquece. Você, como líder, é gestor de pessoas, é um RH. E você precisa incorporar esse papel. E gestão por competências faz isso. E, além disso, o feedback ele é uma ferramenta extremamente importante. E de tão importante que ela precisa ser registrada. Então, hoje, a gente vê muitos líderes dizendo: eu até dou feedback, eu até falo, converso com os funcionários, mas eu não registro. Então, veja, hoje a gente tem N formas de fazer isso. Não precisa ser no papel, mas eu preciso registrar. Hoje a gente, por exemplo, disponibiliza um aplicativo, onde a qualquer lugar, em qualquer momento, você pode, aliás, com comando de voz, não precisa nem digitar, você faz o registro do feedback para o seu colaborador. Então, você precisa aprender técnicas de como é que se dá um feedback correto, porque a maioria das pessoas não sabe dar um feedback, né? Os funcionários têm até medo quando diz que eu preciso te dar um feedback, todo mundo já fica: meu Deus, foi o que eu fiz de errado, né? Vai brigar, porque feedback está associado a algo punitivo. E o líder precisa ser reeducado para mostrar para o funcionário que feedback não é sinônimo de punição, de advertência. Ele precisa começar a mostrar para o funcionário que, olha, aqui quando você acerta, a gente também valoriza. Né? Então, esse é outro pilar que a gente precisa: capacitar os líderes, formar os líderes. Muitos, por exemplo, se eu pegar a enfermagem, a área assistencial de uma maneira geral, eles saem dos seus cursos, faculdades, curso técnico, mas sem nenhuma formação específica em liderança. E eles são literalmente jogados. Precisa ter uma capacitação constante. E o terceiro item aqui, para a gente já caminhar para o final, é a experiência do funcionário, né? Ou seja, a gente vem do Employee Experience, que fala muito sobre qual é o nível de satisfação do teu funcionário, quanto ele é leal à sua marca. Então, aqui, se eu pensar no nível de satisfação dos funcionários, uma coisa que ainda não é cultural dentro de muitas organizações no Brasil é fazer pesquisas de clima. E que ajudaria imensamente, é uma ferramenta poderosa para você conseguir olhar cada um dos aspectos da sua instituição, como é que está esse grau de satisfação e, obviamente, aonde está a prioridade para a gente atacar. Né? O que a gente precisa olhar com mais carinho, porque a gente pode estar perdendo profissionais por conta desse aspecto. E, além disso, como é que está a lealdade, a fidelidade desse funcionário à empresa? E aí a gente tem o NPS, famosa métrica, está muito em alta, várias instituições já utilizando. O NPS é usado para o paciente ou o usuário. O NPS é a mesma lógica, medir o grau de fidelidade dessa pessoa, só que considerando o funcionário. Então, para quem quiser se aprofundar em NPS, eu recomendo esse livro, que é do Fred Reichel,
que foi quem definiu isso, né? Foi quem criou essa ideia do NPS, e ele chama de a pergunta definitiva. Por quê? Porque você substitui todas aquelas perguntas enormes de satisfação por uma pergunta apenas. De 0 a 10, qual a chance de você indicar essa empresa para um familiar ou amigo seu? Você pode traduzir isso de outras maneiras, mas basicamente é isso que o NPS mede. Ora, se eu indico um parente meu para trabalhar aqui, é porque eu gosto disso aqui. Se eu sou capaz de indicar um colega, um amigo meu para trabalhar aqui, eu não vou colocar ele numa roubada, né? Então, isso dá para a gente uma clareza de quanto a gente está bem na fita ali, na mente dos nossos colaboradores. E aí, aqui é só para quem não conhece como é que é a mensuração, né? Então, de 0 a 6, qualquer nota dessa é uma insatisfação, são chamados de detratores. 7 e 8 é o neutro, tanto faz como tanto fez, se amanhã aparecer uma nova oportunidade eu te troco. E 9 e 10, aí sim, são os leais, são os que realmente estão contigo, te defendem lá fora, falam bem de você, te recomendam. Então, é isso que nós queremos dos nossos profissionais. É isso que vai gerar a vontade e o engajamento para que ele crie bons resultados. E isso não só para aquele funcionário que já está conosco, né? Eu preciso pensar em toda a jornada do meu funcionário, desde o recrutamento, né? A gente fala muito de employee branding, a marca da tua empresa para o mercado. Então, como é que você trata os candidatos na tua empresa? E quando você investe numa boa integração, agora chamado de onboarding, e desde todo o período que ele está lá, como é que você cria momentos encantadores para esse funcionário? Porque se eu quero encantar o cliente, eu preciso que esse funcionário esteja também feliz, porque é ele quem vai gerar momentos de encantamento para os nossos pacientes, para os nossos clientes finais. Então, eu preciso investir nessa jornada, eu preciso criar um planejamento de como a gente vai cuidar disso. E aí, gente, não é só colocar brindezinho na mesa dele. Eu vejo muito isso no LinkedIn, né? O kit lá com o logo da empresa. Ai, que legal. Tá, e depois? Eu já participei de muitos momentos de integração, onde a Fator RH fazia e faz ainda palestras sobre excelência no atendimento e tudo isso mais que a gente está falando aqui. E, às vezes, eu encontro profissionais que passaram comigo nesses treinamentos e eu ouço com muita tristeza eles falarem assim, na integração foi um paraíso e depois de um tempo virou um inferno. Veja, qual é a experiência desse funcionário? Como que ele vai fazer o melhor resultado para a empresa sentindo isso a respeito da própria instituição? Não tem como, não tem milagre, né? Então, não sei como é que está o nosso tempo, acho que já estourei, né? A excelência... Fechamos aí o tempo, só para me sinalizar? Já fechamos o tempo. Já, sim. né? Então, só para agradecer vocês, né? Eu termino com essa frase que eu acho que resume bem o que nós comentamos aqui. A excelência na gestão é inspirada pelo engajamento e guiada pelo conhecimento. Então, se munam de ferramentas e coloquem em prática, pensando em todas essas esferas e outras tantas que cada instituição aí precisa. Muito obrigada pela atenção de vocês.